Qual que é a sua análise do jogo de ontem? Que você enxergou dessa partida? O que você esperava do Corinthians foi correspondido? Você esperava mais, esperava menos? Achou que o Corinthians merecia passar? Como é que você viu a sua análise fria aí dessa partida, velho? Cara, vendo o jogo ontem, ficou claro que se o Corinthians jogasse pro gasto, ele passava. O Corinthians jogasse um futebolzinho ali, nota 6, nota 6,5, ele passava pelo Barcelona tranquilamente. Se ele traz um 1-0 ou 1-1 para Itaquera, o Corinthians estava na fase de grupos. Mas o que ferrou o Corinthians foi fazer um jogo tenebroso em Guayaquil, né, cara? Um jogo sem intensidade, um jogo com espaçamento entre as linhas, um jogo desconcentrado na marcação, sobretudo na última linha de defesa. Se o Corinthians tivesse feito um jogo pro gasto, ele teria se classificado. A questão é que 2024 ficou para trás, cara. E assim, eu acho que eu vendo os jogadores falarem ontem no pós-jogo, tava até ouvindo na Rádio Bandeirantes o pós-jogo da Bandeirantes, o, os jogadores com o mesmo discurso, né? Pô, ano passado, nos classificamos, conseguimos o objetivo, fizemos um grande ano. Cara, o Corinthians não ganhou nada em 2024. Não ganhou nada. Só terminou com um viés positivo porque tava na merda. Essa é a verdade. O Corinthians estava prestes a ser rebaixado ali. Em algum momento a gente cravou, a gente olhava o cenário, olhava os bastidores, olhava o que cercava o Corinthians e a gente falava, pô, o Corinthians vai cair, velho. Vai cair, vai cair. E aí o Ramon consegue, com a chegada de outros jogadores, do próprio Memphis Depay, o Corinthians consegue ressurgir, a boa fase do Yuri. Enfim, engata uma sequência ali, vem pro ano de 2025, todo mundo achando que aquilo seria mantido. Aquilo, quando eu digo, é aquele futebol, porque aquele futebol não existe mais. Não existe mais. O Corinthians teve a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista, mas o desempenho do Corinthians não é mais o mesmo de 2024. E parece que tá na cabeça dos jogadores ainda. Porque eu imagino também, os jogadores eles sabem que eles conseguem ainda desempenhar aquele futebol do ano passado, mas eles não estão conseguindo. Essa é a grande questão. O Memphis Depay não fez um jogo perto do que ele jogou ali na reta final do Campeonato Brasileiro de 2024. Ele não fez um jogo ainda em 2025 que lembre aquele Memphis Depay. É um cara lento, é um cara, às vezes, desatento no lance, que perde bolas bobas, que toma decisões erradas. É um cara que você vê que ele tem qualidade no trato com a bola, enfim, cabeça erguida e tal. Mas assim, muito, muito mal. Muito mal. O Corinthians em 2025, os resultados são melhores do que o desempenho. O Corinthians está na final do Campeonato Paulista muito pelos resultados, muito por Itaquera, por não perder lá, por conseguir ser muito forte jogando em casa. E ontem, assim, ficou nítido que se o Corinthians tivesse trazido para o Brasil um resultado aceitável, que não fosse um vexatório 3-0, porque assim, cara, eu tô vendo muita gente falar e normalizar, cara. Isso assim, tirando o fato de eu ser palmeirense, eu tô aqui analisando, tentando analisar friamente o cenário inteiro. Cara, se fosse o meu time, eu ia achar um puta de um vexame, velho. Um puta de um vexame. Eu ia estar cuspindo a abelha africana. Inadmissível ser desclassificado de novo na pré-Libertadores, assim. De novo, é a terceira vez que o Corinthians cai numa pré-Libertadores, cara. É a terceira vez que o Corinthians cai numa pré-Libertadores. O salário do Depay paga o elenco inteiro do Barcelona de Guayaquil. Assim, e tem muita gente normalizando. Não, o Timão lutou, o Timão se esforçou. Cara, é óbvio que o Corinthians ia correr, ia se esforçar, ia lutar diante do seu torcedor em Itaquera. É óbvio. É óbvio. Eu acho que a torcida ontem no final deu aquela atenuada. Pô, aplaudiu. Vamos Corinthians, domingo é guerra. Porque o Corinthians está na final do Campeonato Paulista. Se tivesse perdido para o Santos domingo passado, amigão, ontem ia ter quebra-quebra, cenas lamentáveis em Itaquera. Com certeza, porque assim, é inadmissível o Corinthians cair
na pré-Libertadores de novo. Você compromete o ano inteiro. Eu vi a entrevista do Augusto Melo, ele completamente sem graça, assim. Perguntaram sobre o Ramon Dias, ele, nós conversamos no vestiário, etc. Vamos analisar, nosso foco é domingo, nosso pensamento é na final do Paulista, e depois a gente vai analisar a comissão técnica. Foi isso que o Augusto disse. E o Ramon na coletiva, não, tentamos, lutamos, etc, etc. Cara, assim, eu vejo parte da grande mídia analisando o Corinthians como se fosse um resultado normal. Ah, o Corinthians lutou, o Corinthians se esforçou, o Corinthians tentou, pô, os jogadores tiveram garra, etc. É óbvio que iam ter. Se não tivessem, aí seria mais vexatório ainda, velho. Mais vexatório ainda. Era o mínimo do mínimo do mínimo que o Corinthians tinha que fazer ontem, era correr, se esforçar, ralar o bumbum no chão, sujar o uniforme. E assim, 45 cruzamentos na área, sabe? E você vê, analisando minimamente taticamente o jogo, que o Corinthians tem seríssimos problemas na criação de jogadas, velho. Na criação de jogadas. Ontem, durante o primeiro tempo, antes do Ramon tirar o Ranielli para colocar o Romero, que assim entrou pessimamente no jogo, não fez nada o Romero. O Carídio estava jogando muito bem pela ponta direita. Era a grande válvula de escape do Corinthians durante o primeiro tempo ali. E aí ele muda. O Corinthians estava tendo até volume de jogo, conseguia chegar bem pelos lados. O Barcelona muito fechado, então espaçava a linha de defesa do Barcelona. E aí o Ramon muda, simplesmente muda. Tira o Ranielli, o Corinthians perde o meio-campo, o Barcelona passa a contra-atacar muito mais no primeiro tempo, ali na metade pro final. E aí saiu um escanteio e o goleirão do Barcelona aceita uma cabeçada muito fraca do Félix Torres e acaba o Corinthians fazendo 1-0. No segundo tempo, o Corinthians volta na empurrância, o Barcelona tem um jogador expulso, e aí o Castilho, lá, o técnico do Barcelona, que ontem estava numa bela estica. Ontem estava bem. Um terno bem bonito, mais sóbrio e tal. Coloca mais um zagueiro, e aí ele fecha a casa, chama o Corinthians para cima, começa a consagrar a zaga do Barcelona, tirando bolas de cabeça. O Corinthians acaba fazendo o segundo gol ali numa jogada que teve a confirmação do VAR. Mas mesmo assim, foi muito, muito pouco. O Garro jogou no sacrifício, assim, você vê que ele estava um pouco travado, uns movimentos mais limitados, mas ainda assim não se escondeu do jogo. Todas as jogadas passavam pelos pés dele. O Yuri também correndo muito. Mas você vê que ainda o Corinthians, sabe, carece de uma organização que a gente viu ano passado e elogiou muito. Não é mais aquele time, tanto taticamente, fisicamente e tecnicamente, assim. É um outro time, cara. É um outro time com o mesmo treinador, com a mesma comissão técnica e com os mesmos jogadores. Afinal de contas, não chegaram reforços nesse começo de ano. Então, acho que fica o sinal grande de alerta para o Corinthians. E assim, mais uma vez, é um vexame, cara. É um vexame para um time do tamanho do Corinthians, um time assim, com o elenco que o Corinthians tem, cair numa pré-Libertadores. Porque assim, o jogo com a Universidade Central já tinha sido vergonhoso pelo que o Corinthians jogou e pelos sustos que o Corinthians passou. Muita gente falou, pô, se jogar o mesmo que jogou em casa, que o Yuri Alberto fez o gol ali no apagar das luzes, o 3-2 contra a Universidade Central, assim. Quando saiu aquele gol, todo mundo falou, pô, se jogar assim com o Barcelona de Guayaquil, que vinha invicto em casa, etc., um time mais jovem, um time muito rápido no ataque, o Corinthians vai sofrer. E tomou 3 lá e poderia ter tomado mais. Esse é o sinal, assim. Foi vergonhosa, cara, essa eliminação, na minha opinião. Foi vergonhosa a eliminação do Corinthians ontem. Cara, e aí assim, ainda que eu concorde com tudo que você falou, eu acho que mesmo com esse momento abaixo, dava pro Corinthians ter eliminado o Barcelona, sabe? E aí vai Ontem? muito pra conta, não ontem, vai muito pra conta do primeiro jogo, Ah, sim. né? O que o Ramon Dias fez ali em termos de escalação naquele dia, esvaziando o meio de campo, colocando um monte de zagueiro, tirando, por exemplo, o Torres e o Torres acho que jogou, tirou o André, como é que é o nome? Ramalho. O André Ramalho, jogando com aquele Choca lá, cara. Porra. Quem choca é galinha, tio. É isso aí. E o cara fez aquele pênalti ridículo. No final do primeiro tempo, o Corinthians sem contra-ataque nenhum.
ali foram escolhas e depois, cara, partir pra cima naquele segundo tempo, tomando aquele terceiro gol daquela forma absurda. Ali o Corinthians perde a classificação. Acho que o primeiro jogo dá o tom do que dessa eliminação, claro, né? É até óbvio falar isso, mas o que eu quero dizer mais do que isso é o seguinte. Talvez o Corinthians encontre de novo esse caminho ao longo do ano. A gente ainda está em começo de março, ainda estamos em começo de temporada. Sim. O problema é você se dar o luxo de perder uma partida como aquela sem competir tomando de 3. Entendeu? Porque, querendo ou não, o Corinthians está na final do Campeonato Paulista, com esse futebol burocrático. Com esse futebol burocrático foi mais do que o suficiente para eliminar um Santos horroroso em Itaquera. E o Corinthians pode ser campeão com futebol burocrático. É clássico, é derby. Com futebol burocrático, o Corinthians conseguiu empatar no Allianz. Sim. Tem sido suficiente, assim. Ontem, com futebol burocrático, fez 2-0 em casa. Porra, se o Corinthians fizesse o primeiro jogo em casa e ganhasse por 2-0, você não ia dizer que foi um ótimo resultado? Sim. Fosse para Guayaquil? O ponto certeza. fora da curva, em termos de resultado, é esse 3-0. É esse 3-0, assim. É um resultado completamente absurdo que denota as escolhas péssimas do treinador naquele dia. E o Corinthians está sendo eliminado por isso. E aí, com relação ao desempenho, vamos ver, cara. Daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai se ver obrigado a melhorar, porque vai enfrentar adversários melhores. Dentro, fora de casa, não vai ser fácil. Mas você vê, por exemplo, a comissão técnica correndo algum risco em caso de perda de título para o Palmeiras? Cara, assim, pela declaração do Augusto ontem, sóbria, fria e calculista, assim, de um jeito até surpreendente, né? Porque o Augusto é um cara mais pavãozão, assim, quando vai falar e tal. Pelo jeito que ele falou ali, eu acho que a paciência com o Ramon já tá se esgotando, cara. E dependendo de como for uma possível perda de título paulista pro maior rival, podendo ser confirmada na casa do Corinthians, afinal de contas o segundo jogo é em Itaquera. Se o Corinthians perde um título paulista pro Palmeiras em casa, eu acho que o Ramon cai, cara. E aí, o nome de Adenor Leonardo Bach volta à pauta. Volta à pauta para assumir o Corinthians novamente pela quinta vez, né? Ou quarta vez, não me recordo agora. Mas é um nome que, inclusive, ontem já tava pipocando, cara. Você olhava no Twitter, assim, nas bolhas corintianas, nos comentários, os posts e tal. Tite na área, cara. Todo mundo já... Muita gente querendo, já aceitando de volta, perdoando o Tite, que mentiu, né? Mentiu, muita gente... Muitos corintianos ainda são magoados, como o nosso querido Vitor Guedes aí, que foi no podcast ano passado, disse que não perdoa, que o Tite é um mentiroso, etc. Cara, a gente sabe que no futebol as coisas mudam de um dia pro outro, né? Então, Corinthians Mas, ó, eu perder ouvi esse dizer título que pro se o Palmeiras, Ramon... eu acho que ele Eu, volta. eu ouvi dizer que se o Ramon cair, o favorito é Renato. Eu vi isso aí também. Entendeu? Mas quem que você acha que é... Pô, eu prefiro o Tite, cara. Se eu sou o Renato, eu não fecho com o Corinthians. Também não. Eu não fecho com o Corinthians. Sinceramente. Seria o Renato morando em São Paulo. Tudo bem, morou mas Porto Alegre é a casa dele, ele nasceu lá. Né? Morando em São Paulo, cara, com trânsito de São Paulo, porra, na Zona Leste, cara. Não tem nada a ver com o Renato, cara. Renato tem que ser treinador de time carioca, time que tem cidade que tem praia. Vai ser o técnico do Peixão aí depois que a gente chutar o Caixinha. Eu acho que é mais fácil ele assumir um time das Laranjeiras lá no Rio, hein? Também. Não sei. Mas o Mano Menezes não faz um mau trabalho nesse início de ano. Perdeu Não. ontem, mas pode ganhar ainda. 2-1, tá vivo. O campeonato dele é bem interessante. Enfim, vamos ver. Eu não mandaria o Mano Menezes embora do Fluminense, não. Não, também Até não. pelo segundo turno que ele fez na temporada passada, salvando o time que era lanterna com o Fernando Diniz.